Olá a todos, começamos hoje um novo capítulo do Kitzur Shulchan Aruch, Siman Mem Rei, 45º capítulo. Esse capítulo fala sobre as alhot do Zimun. Zimun é aquele pedacinho que se costuma fazer antes do Birkat Hamazon, quando algumas pessoas comeram juntas. Um masmin, um convida o outro para juntos fazerem o Birkat Hamazon. Quando muita gente faz uma brachá junto, essa brachá é mais bonita, ela engrandece mais a Kadosh Baruch Hu, um grupo grande de pessoas fazendo juntamente a mesma brachá. Então fala o Kitzur Shulchan Aruch, Shlosha she'achlu biyachad tzrichim levarech zimun. 3 pessoas que comeram juntas, eles se tornam obrigados a fazer o zimun. No mínimo 3 pessoas. 2 pessoas comem juntas, cada um ele deve fazer o seu Birkat Hamazon sem se apoiar no outro. Mas quando 3 pessoas estão comendo juntas, eles são considerados um grupo e eles têm a obrigação de fazer o zimun, no qual um convida o outro para juntos fazerem o Birkat Hamazon. De 3 a 10 se costuma fazer o zimun sem o nome de Hashem. Quando tem 10 pessoas comendo juntas, se inclui aqui também no zimun o nome de Akadosh Baruch Hu, como aparece no Sidurim. Agora, 3 pessoas que sentaram para comer juntas, não só eles podem fazer zimun, eles são obrigados a fazer zimun. Consequentemente, uma pessoa não pode fazer Birkat Hamazon e ir embora e deixar os outros 2, porque ele tem a obrigação de fazer zimun. Caso uma dessas 3 pessoas precise ir embora, queira sair mais cedo, ele pode pedir para os outros responderem o zimun, e aí ele vai fazer Birkat Hamazon. Nesse caso, em que ele pediu para aqueles 2 que estão com ele responderem o zimun, esses 2 podem responder o zimun, fizeram parte dessa brachá diante do Birkat Hamazon, e aquele que fez o zimun vai fazer o Birkat Hamazon, vai embora, e os outros podem continuar comendo. Ou seja, responder o zimun não obriga a pessoa a terminar a refeição. É permitido responder o zimun, continuar comendo e depois fazer o Birkat Hamazon. E uma vez que a pessoa respondeu o zimun, mesmo que ele continue comendo, a obrigação dele de fazer o zimun já foi cumprida. E depois ele vai fazer somente o Birkat Hamazon. O mitzvah shivarchu al akos. Existe uma mitzvah trazida por Hazal, de quando fizerem zimun e Birkat Hamazon, de que faça isso sobre um copo de vinho, certo? Se segura um copo de vinho, se faz o zimun e depois do Birkat Hamazon, se faz sobre o copo a brachá de Borei Piragef. Agora, os poskim, os legisladores, os rishonim já discutiram quando se deve fazer zimun com um copo. Tem poskim, o Rosh escreve, por exemplo, que mesmo uma pessoa que está comendo sozinha, ou 2 pessoas comendo sozinha, mesmo que não tenha zimun, tem mitzvah de pegar um copo de vinho antes do Birkat Hamazon, fazer o Birkat Hamazon com esse copo de vinho na frente dele e depois fazer a brachá de Borei Piragef. Em várias ocasiões festivas e especiais, nossos sábios decretaram que deve-se ter um copo de vinho, como no casamento, na Rupá. Na Rupá, se tem um copo de vinho sobre o qual se faz a brachá de Borei Piragef e todas as outras Sheva brachot. Então a gente vê que Hazal colocaram um copo de vinho em situações especiais, em ocasiões especiais. Por isso o Birkat Hamazon, que é uma mitzvah deoraita, uma das únicas brachot que a gente tem pela Torá, a obrigação de fazer um brachá pela Torá, nossos sábios decretaram que no Birkat Hamazon deve-se colocar junto um copo de vinho. Então o Rosh escreve que mesmo a pessoa comendo sozinha, ele deve fazer zimun. Outros poskim escrevem que não, sozinho não. Alguém que está comendo sozinho, ele não deve fazer brachá do vinho. Desculpa, o Rosh falou brachá do vinho, não zimun. Zimun é só quando tem 3. Mas Birkat Hamazon com vinho, de acordo com o Rosh, mesmo uma pessoa deve fazer a brachá do Birkat Hamazon junto com o vinho. Outros poskim escrevem que não, somente quando tiver zimun, ou seja, somente se tiver pelo menos 3 pessoas. Quando tem 3 pessoas ou 10 pessoas que têm o zimun, se faz a brachá com o vinho. Outros poskim concordam que somente se faz quando tem 3, pelo menos, quando tem zimun, porém eles dizem que não é obrigatório. É bom, caso a pessoa queira, ele pode fazer, mas não é obrigatório. Alahá, na prática, como se costuma hoje em dia se costuma que não é realmente obrigatório, então alguém que não gosta de vinho, ou alguém que está sem vinho, ou algo do tipo, ele não tem a obrigação de fazer o zimun com um copo de vinho. Porém, em ocasiões especiais, como em casamentos tem Sheva brachot, ou às vezes no Shabbat, que a pessoa tem alguns convidados, e é uma refeição um pouco mais festiva, sim, se costuma trazer um copo de vinho, de novo não é uma obrigação, mas para lechabed, para honrar essa refeição, essa ocasião especial, sim, é bonito que a pessoa traga um copo de vinho antes do Birkat Hamazon. Vem mefshar, tzechim lader sheye kos yain. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch,
que o ideal é que seja um copo justamente de vinho. Quer dizer, tem algumas bebidas que servem para o kiddush, por exemplo, mas tem algo especial no vinho, que o vinho ele também alegra e ele também satisfaz a pessoa. Por isso, o ideal é que seja feito justamente com vinho. Tem posquim que escrevem que só pode com vinho e não outras opções, mas o Kitzur Shulchan Aruch ele traz outras opções. Vimi efshar beyain, caso a pessoa não tenha opção de fazer isso com vinho, yeshechar ou yain dvash ou yash, כשהוא חמר מדינה, העניין שאין גדל שם כדרך יום מן העיר, ועל כן הוא ביוקר. רגילים לשתות משקים אלו במקום יין. Uma coisa que pode substituir o vinho, que a gente encontra isso, por exemplo, no caso do Kiddush, ou no caso da Avdalá, é algo chamado Hamar Medina. Hamar Medina é uma bebida importante naquela região. Tinham lugares onde o vinho não era muito comum, as pessoas não tinham muito vinho, não tinham possibilidade de comprar, ou não tinha na região, então tinham outras bebidas que eram usadas em ocasiões especiais, ocasiões festivas. Às vezes é cerveja, às vezes algum outro tipo de bebida alcoólica. Tem quem diga que mesmo sucos de laranja, por exemplo, mas suco de laranja natural mesmo, espremido, são bebidas mais importantes, bebidas mais caras, não é como água ou qualquer outro tipo de bebida mais simples. Então, nessa situação em que ele não tem vinho, ele poderia usar uma dessas outras bebidas, que são bebidas que se costuma servir no lugar do vinho. Veja, de Birkat Hamazon, filo beyachit eunakos. Tem quem diga que Birkat Hamazon, mesmo sozinho, se faz com vinho, como a gente viu, certo? A opinião do Rosh, mas ninguém costuma fazer isso. Me chama atrás que o costume é que não se faz de jeito nenhum quando a pessoa está sozinha, nunca se traz um copo de vinho. ונוהגים הדקדקים כשמבחינים ביחיד שלא לאחוז הכוס ביד, רק מניחים אותו על השולחן לפניהם. Ele traz aqui que mesmo quem sim costuma fazer zimun, fazer brachá com vinho sozinho, quando ele vai fazer Birkat Hamazon, ele não segura o copo, ele só coloca o copo na frente dele, mas como vimos o Mishnah Berurah atrás, que o costume é não fazer com copo de vinho quando a pessoa está fazendo Birkat Hamazon sozinho. הלכה ב' מוזגים את הכוס תחילה ואחר כך נוטלים לידיים. Primeiro se joga o copo, primeiro se serve o copo de vinho e depois se faz mayim acharonim. Ou seja, primeiro deve servir, colocar o copo de vinho na frente da pessoa que vai fazer o zimun, para ele ter o copo pronto na frente dele, e depois todos fazem mayim acharonim, e aí é feito o zimun. הלכה ג' יין ששתו ממנו כל הנשאר בכלי נעשה פגום ופסול לברכת המזון עד שיתקנו. דהיינו שנותן לתוכו קצת יין או קצת מים שאינם פגומים. וכיוון שצריך למלות את הכוס לשם ברכה, לכן אם הכוס פגום ומתקנו צריך לשופכו לתוך הקנקן, ומתוך הקנקן לתוך הכוס לשם ברכה. O vinho usado para o zimun, o vinho usado nessas ocasiões importantes, não pode ser um vinho que alguém já bebeu dele. Então, se durante a seudá, por exemplo, a pessoa tinha um copo de vinho, ele estava bebendo normalmente durante a refeição, e ele bebeu um pouco desse copo, já que ele já bebeu desse copo, o vinho que está no copo é considerado pagum, ou seja, ele é considerado inválido para a Birkat Hamazon, inválido para o zimun. Então, caso a pessoa queira usar esse copo de vinho para o zimun, ele deve consertar esse vinho, digamos assim. Como ele conserta ele? Acrescentando mais vinho. Quando a pessoa coloca um pouco mais de vinho, ele conserta. O Kitzur Shulchan Aruch traz aqui que o ideal é que a pessoa jogue mais um pouco de vinho para consertar o vinho que está no copo, devolva o vinho na garrafa, e aí ele enche o copo inteiro leshem brachá. Ele vai encher o copo inteiro com a intenção de que esse copo vai ser usado para brachá. Ou seja, já que durante a refeição a pessoa encheu o copo somente para beber, e agora ele precisa encher o copo com a intenção, com a kavaná, de que ele está enchendo o copo para brachá de Birkat Hamazon, de zimun, de Birkat Hamazon, então ele deve primeiro consertar o vinho, ele joga um pouquinho de água, ou um pouquinho de vinho que conserta esse vinho, como se fosse novo, devolve ele na garrafa e reenche o copo com a intenção de ter de brachá. Obviamente, se a pessoa tem vinho sobrando, ele não quer devolver o copo dele dentro da garrafa que pertence a todo mundo, ele pode simplesmente encher outro copo de vinho que vai ser usado para o zimun.